Eu estava mutada. Bom dia, boa noite, gente. Meu nome é Tiziane, sou uma das coordenadoras do NEF. Normalmente eu não apareço por aqui, também não apareço quase nada. Mas enfim, agora nós vamos ter a palestra, reunião com a Sara. E, enfim, passo a palavra para ela. Sara, quando você estiver pronta. Boa noite, gente. Hoje eu vou apresentar a minha pesquisa. Ela é parte da minha pesquisa de doutorado, então não vai ser uma apresentação longa. Embora eu já esteja no terceiro ano, eu ainda não escrevi muito, porém a tese já está toda pronta aqui dentro da minha cabeça. O título da apresentação é também o título da minha tese, Colecionismo como Prática Informacional no Fandom. Eu sou bibliotecária documentalista, mestre e doutoranda em Ciência da Informação pela UF. Eu participo do grupo de pesquisa orientado pelo meu orientador, Carlos Juvencio, na UF, que se intitula Sociedade, Memória e Poder, aqui no NEPF também, e sou integrante da rede de pesquisadores de fãs da América Latina. Então, como bibliotecária, eu gosto de dar esse parecer inicial. A minha bibliotecária inserida dentro da área da ciência da informação, que é uma ciência afim, embora não seja exatamente minha irmã, a minha visão sobre o fandom e as práticas que ocorrem dentro dele é diferente da visão da galera da comunicação, da letras, enfim. Cada área do conhecimento vai ter uma visão diferente, e eu acredito que a visão da ciência da informação, embora não tenha na CI um histórico de pesquisa sobre estudos de fãs tão aprofundado como a gente tem na comunicação, o olhar da ciência da informação é muito interessante, e eu tenho uma ideia meio megalomaníaca de que a minha pesquisa seja uma porta de entrada para novas pesquisas na área. Então, um dos meus objetivos, um pouco soberbos, é de que a minha pesquisa seja a porta de entrada mesmo, então que seja um trabalho bem completo para que outros pesquisadores da ciência da informação tenham interesse e que essa pesquisa seja usada como um guia para quem for da CI e quiser iniciar os estudos em estudos de fãs, embora eu não seja especialista no tema. Então, eu começo com o sumário. Essas são as partes da apresentação e também são as partes da pesquisa que eu venho desenvolvendo. Então, primeiro eu vou falar sobre o fandom. Então, diferente de muitos pesquisadores aqui do núcleo, eu não estudo a fanfic. Já estudei, na minha dissertação foi o tema base. Eu estudei a fanfic como uma ferramenta de letramento informacional, mas agora eu fui para um escopo um pouco mais amplo, e eu quero falar do fandom. Então eu fui estudar o fandom, suas características, seu histórico, bem de uma forma mais ampla, para que eu possa falar então das práticas informacionais. Essas sim são práticas voltadas dentro da ciência da informação, pautadas num histórico de pesquisa, enfim, que vem de muitas e muitas décadas de pesquisa aqui dentro. Então, eu precisei desenvolver essa pesquisa sobre fandom para embasar e fazer essa conexão com as práticas informacionais. E, por fim, a gente chega no colecionismo, em que eu vou tentar, né, nessa tentativa de amarrar esses tópicos e conectar e explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Como eu falei, não vai ser uma apresentação muito longa. Eu tenho pouca coisa escrita, porém muita coisa formulada dentro da minha cabeça, e vou tentar colocar isso aqui de uma forma didática para vocês. Então, a gente vai começar falando sobre o fandom. Eu acredito que a maioria de vocês já tem um conhecimento extenso sobre. Não é o meu objetivo falar da completude do assunto, existe muita coisa ainda a ser estudada. Cada pesquisador vai ter uma perspectiva diferente, não acredito que seja possível esgotar o tema. Então, vou apresentar a minha visão dentro da ciência da informação. Então, eu trago as principais características desse fandom, que ele é uma comunidade de fãs de mídia, de esportes ou de pessoas, em geral. Pode ser também o fandom ele pode ser um fandom de pessoas fãs de alguma prática, mas em geral a gente encontra o fandom como uma comunidade de fãs de mídia, esportes ou pessoas, celebridades, artistas, jogadores, atletas.
E a gente entende que toda comunidade tem um conjunto de regras e práticas que a gente vai chamar aqui de cultura. E essas regras não necessariamente estão escritas, elas não necessariamente são explícitas, mas é um conjunto de regras que configura essa comunidade e a forma como as pessoas vão interagir dentro dela. E o que vai diferir o fã do consumidor regular, a gente já bem sabe disso, que é o nível de afetividade. E eu sempre toco no assunto do futebol, porque, como eu disse, a ciência da informação não é uma área que tenha um histórico de estudo de fãs, então eu preciso aproximar isso, né? Eu preciso aproximar o meu objeto de quem está assistindo a apresentação, de quem está me ouvindo, e eu sempre bato na tecla do futebol. O que vai diferir, o que vai fazer essa diferenciação mesmo entre o cara ou a pessoa, a mulher, enfim, quem só assiste jogos de vez em quando, tá passando ali na televisão, e quem é fã é o nível de afetividade. Uma das características do fandom também é a interatividade, que é uma marca da cultura participativa. Então, no aspecto do futebol, eu não vou entrar em nenhum fandom específico, porque a minha pesquisa ela não estuda nenhum fandom específico, e sim o fandom enquanto fenômeno. No futebol, a gente vai ter o exemplo da afetividade e da interatividade. Então, a pessoa que é fã daquele clube, daquele time, ela não assiste de forma passiva, ela interage com o time, ela conversa com outras pessoas sobre aquele assunto, ela tem uma paixão, existe um sentimento muito forte, não é somente um consumo passivo daquele conteúdo, daquele esporte, seja lá do que for. E é a partir desses elementos, né, a afetividade e a interatividade, que vão surgir o que nós vamos chamar aqui de práticas de fãs. E aí eu gosto desse termo práticas, porque embora eu tenha colocado ali o fanworks entre parênteses, eu gosto de pensar que as práticas vão além desses trabalhos. Então a gente conhece os trabalhos tradicionais, a fanfic, a fanart, alguns outros tipos de fanworks, mas as práticas de fãs não se resumem a isso. Existem práticas, inclusive, que eu poderia chamar de administrativas, e que se encaixam como práticas de fãs, são práticas desempenhadas por fãs. Então a gente chega numa lógica. Eu consumo esse objeto midiático, eu tenho uma conexão afetiva com ele, logo eu desejo interagir com ele. Então não basta eu apenas assistir o jogo, ou apenas ouvir a música, ou apenas ler o livro. Eu preciso interagir. E se eu não tenho como interagir com o objeto em si, eu vou interagir com outras pessoas. E é aí que inicia esse movimento dentro do fandom. O resultado dessas práticas são os artefatos culturais, que podem vir no formato de textos, de obras de arte ou de coleções, que é o objetivo aqui dessa pesquisa. O processo que culmina na criação desses artefatos é tanto social quanto informacional. Porque se a gente pensa a lógica de escrita de uma fanfic, ela não parte do zero. Ela parte de um conhecimento prévio, que pode ser baseado em pessoas da vida real, em personagens literários, numa música, enfim, ela tem algum conteúdo base e muito provavelmente existe uma interação social antes desse processo ocorrer. Então a gente tem essa questão do consumo, da busca por informação, e você tem esse processo social. Então eu trouxe essa citação da Dantas, que é uma pesquisadora que está sendo base na minha pesquisa, e que ela vai trazer essa citação. Foi o que me deu o estalo, falou, é isso aqui. Ela resumiu a minha pesquisa em uma frase, que ela diz que a gente pode dizer que toda prática social também é uma prática informacional. Então, se eu tenho um grupo de amigas e a gente lê os mesmos livros, a gente comenta, a gente faz fanart, a gente escreve fanfiction, a gente coleciona algo, isso é uma prática social, ninguém duvida disso. E também é uma prática informacional. A gente faz uso da informação o tempo todo. Para ilustrar, eu trouxe algumas imagens de fanworks, práticas de fãs. Então temos aí uma fanart, uma ilustração, e fotos de 2 coleções. Todas as imagens eu acessei pelo X. Não coloquei muitos detalhes não, mas eu tirei todos de lá. Depois a gente vai, antes da gente ir para práticas informacionais, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, não sei se é para deixar para depois, não sei como que é o esquema. Caso alguém queira escrever no chat também, depois eu posso responder sem problema.
Então, pensando essa linha, né, conectando essa ideia do fandom, uma comunidade de pessoas engajadas, com forte apelo afetivo, pessoas que estão dispostas a fazer quase qualquer coisa para ter um pouco mais daquele objeto de afeto. A gente chega nas práticas informacionais, e esse sim, um ponto específico dentro da ciência da informação e da biblioteconomia, que é a minha área de formação. Então, as práticas informacionais, basicamente, né, resumindo o que são, são práticas ligadas à forma como o indivíduo busca, acessa, interage, compartilha e usa informação. Então, é basicamente a forma como a pessoa se relaciona com a informação. E essa prática, ela envolve tanto a busca ativa quanto o encontro acidental com a informação. Então, você entra lá no site para ler uma fanfic específica e você busca sei lá, um termo específico, só que aí aparece para você uma sugestão. Ou você lê um comentário de uma outra fanfic. Isso também é uma prática informacional. Não somente a busca pela informação, mas quando você encontra ela de forma acidental. Sendo uma prática social, as práticas informacionais surgem da interação entre os indivíduos de uma comunidade. A gente já estabeleceu previamente que toda prática social é uma prática informacional. E, de qualquer forma, né, todas essas surgem de uma interação. A gente pode ter, e temos, cada indivíduo tem a sua própria necessidade de informação individual, e nós temos também necessidades coletivas. Então, a gente tem a junção da prática social com a prática informacional. As práticas informacionais surgem da necessidade de abarcar os novos contextos que estavam sendo identificados com a abordagem sociocultural dos estudos de usuários. Um panorama rápido para quem não é da área, obviamente. Dentro da biblioteconomia, a gente tem um subcampo que chama estudos de usuários, que busca estudar o usuário. Basicamente, entender quem é essa pessoa que nós estamos atendendo. Então, entender a cabeça dessa pessoa, do que ela precisa, como que ela busca informação. Ela vai entrar no site, ela vai num catálogo, ela vai pesquisar no Google. Basicamente, entender as necessidades dessa pessoa. E no histórico, aí lá meados da década de 60, 70, os pesquisadores entendem que as pessoas elas não são ratinhos de laboratório, elas não são seres binários que respondem A ou B, e que a necessidade de informação ela não é só uma coisa direta, ela está ligado ao nosso ambiente sociocultural. Então, duas pessoas da mesma idade, do mesmo gênero, na mesma geração, elas têm necessidades informacionais diferentes. Embora elas gostem talvez da mesma coisa, a visão de cada uma vai ser diferente. Então é daí que surge essa ideia das práticas informacionais, de entender que cada pessoa tem um pano de fundo, uma história e que isso vai impactar na busca por informação de cada uma. Cada uma vai agir de uma forma diferente. Essa abordagem, que é determinada, né, o nome dela é sociocultural, que vai levar em consideração o histórico da pessoa, ela trazia a ideia de que todos os indivíduos de uma determinada comunidade eram capazes de produzir e disseminar informação, porque até então se entendia que as pessoas não produziam nada, elas só consumiam. E a partir dessa reviravolta entende-se que todo mundo, né, então todos os indivíduos de uma determinada comunidade, e aqui a gente pode usar o gancho de comunidade enquanto fandom, todos os indivíduos eram capazes de produzir e disseminar informação. Então, se dentro de uma comunidade todo mundo é capaz de produzir e disseminar informação, por que no fandom seria diferente? Obviamente que não é. E aí a gente chega ao ponto do colecionismo. A gente vai entender o que é dentro da perspectiva da ciência da informação, porque dentro da ciência da informação e da biblioteconomia a gente tem a coleção, principalmente dentro da ciência da informação e também da museologia, a gente tem a coleção museológica, então os artefatos de museu, aquilo ali configura uma coleção. A gente tem a coleção bibliográfica, então o acervo de uma biblioteca é uma coleção, um grupo de obras, e a gente tem as coleções privadas. Então, coleções aqui de pessoas, né, do dia a dia, eu e você, pessoas que colecionam itens que fazem sentido para a vida delas. Então, a gente tem basicamente essas três vertentes do colecionismo, três visões.
colecionismo na perspectiva museológica, bibliográfica e privada ou particular. E a gente vai se aprofundar na visão da coleção privada. O artefato de museu não me interessa aqui e nem a coleção bibliográfica, e sim a coleção particular. O Pomian, que é um grande pesquisador, ele vai dizer que a coleção ela pode ser definida como um conjunto de itens que é retirado de circulação e do circuito econômico e mantido sob vigilância. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma coleção, esse caso aqui especificamente a coleção museológica, eu tenho uma coleção de itens pertencentes a uma família judia da década de 30. E eu tenho, sei lá, uma colher nessa coleção. Itens domésticos, eu tenho uma colher. Essa colher ela não vai mais ser usada como uma colher. Ninguém vai comer usando essa colher. Porque ele vai dizer que os itens da coleção passam a ter valor de troca, mas não de uso. Então essa colher, ela tem um valor, mas ela não tem um valor de uso. Eu não vou usar ela para comer mais. Ela tem um valor simbólico, ela representa, ela traz um valor informacional. E isso também vai acontecer com as coleções pessoais. Então, a pessoa que coleciona miniaturas, a pessoa que coleciona moedas, papel de carta, esses objetos eles são retirados da circulação, então eles não estão mais passando de mão em mão. Essas moedas de quem coleciona, itens de colecionador, né, essas moedas específicas, enfim, não está na mão das pessoas no dia a dia. E geralmente elas são mantidas sob vigilância, especialmente se for uma coleção museológica. Vai estar lá no museu, vai ter segurança, vai ter alarme, enfim. A coleção ela pode ser entendida como um dispositivo de preservação e ressignificação de lembranças, porque através dela o colecionador conecta-se consigo mesmo, com suas experiências e memórias. A relação, o que eu busco entender nessa pesquisa não é a coleção, não é o fandom e não é o colecionador. É a conexão entre eles. Porque se eu coleciono bonecas Barbie, e eu li uma pesquisa fantástica sobre colecionismo de bonecas, especificamente de bonecas Barbie, se eu coleciono bonecas Barbie, a memória e o afeto não estão na boneca e não estão em mim, estão justamente nesse meio. É a minha relação com a boneca. Não é aquela boneca específica. Pode ser, pode não ser. Então, quando eu compro uma boneca, eu adquiro uma nova boneca, eu estou me conectando comigo mesma, com a minha infância, com as minhas memórias. Talvez quando eu era criança alguém me deu uma boneca linda, maravilhosa, ou era meu sonho ter e eu nunca pude ter. Então, o colecionismo ele vai vir como um, um ponto de conexão que pode ser com o passado, muitas das vezes com as lembranças e com as memórias que aquela pessoa tem. O significado dos objetos depende da interação entre eles, já que os objetos só farão sentido quando agrupados em uma coleção. Se a gente pensa a coleção particular, e aqui especificamente coleção de fãs, a pessoa que ela é fã, ela dificilmente ela vai colecionar um tipo de item. Ela não vai colecionar só camiseta, só CD, só pôster. Ela vai colecionar uma variação, né? Uma variedade de itens. É camiseta, é jornal, é revista, é CD, é perfume. Ela vai colecionar um conjunto de itens que só fazem sentido quando a gente junta eles. Se eu tiro um objeto, ele perde sentido. Esse objeto, uma caneca isolada, ela não faz sentido. Mas se eu coloco essa caneca junto de um copo, junto de uma blusa, junto de uma bandeira, essa coleção passa a fazer sentido. O colecionismo pode surgir na infância e na adolescência, ou ele pode surgir a partir de estímulos externos, como uma viagem ou um presente recebido. Geralmente, o colecionismo começa nesse período ali de infância e adolescência. Muitas das vezes ele não vai para frente por falta de dinheiro mesmo. As pessoas não têm como continuar a coleção, porque dependendo da área, a coleção é muito cara de se manter. E então as pessoas abandonam e depois na vida adulta retomam essa coleção. Ou ele pode surgir a partir de algum estímulo. A pessoa foi viajar, trouxe para casa um imã de geladeira. Aí fala, agora todo lugar que eu for, eu vou comprar um imã. Lá compra um cartão postal cada vez que viaja. Ou recebe, alguém foi viajar, trouxe para ela uma camiseta, trouxe para ela um prato, enfim. Pode vir desse movimento interno ou externo.
E aí a gente tem o conceito de economia afetiva, que vai surgir, né, como uma teoria do marketing e vai buscar entender esse processo emocional por trás da tomada de decisão do consumidor. Então, a economia afetiva vai tentar entender o porquê que essa pessoa compra, o quanto emocionalmente conectada com aquele objeto essa pessoa está. E eu tenho um exemplo muito bom que eu sempre cito, que é o caso do fandom de Harry Potter. Harry Potter vai fazer 30 anos, e volta e meia você entra em alguma loja e existe alguma coleção nova. Revista, caneca, caderno. Acho que no fim do ano passado foi reexibido, os filmes foram reexibidos, ou o primeiro filme, não sei, no cinema, porque era aniversário, sei lá qual é o rolê. E surgiu nova coleção. Teve coleção de maquiagem, teve coleção de não sei o quê. É a economia afetiva, porque o mercado já entendeu como que esses fãs eles são pegos pela nostalgia, eles são pegos por justamente essa questão de se conectar com o passado, com as memórias, com as lembranças. A Cacau Show fez o ovo de Harry Potter em 2025. E aí você começa a se perguntar. Teve um outro ponto também, você falou de ovo de Páscoa, teve o dos ursinhos carinhosos. E tipo assim, foi ovo de Páscoa, aí de repente tinha saído coleção de maquiagem, eu acho que foi da Quem Disse Berenice também, dos ursinhos carinhosos. E aí você olha isso no mercado e você fala assim, do Stitch, o Stitch faz um pouco mais de sentido porque tá tendo agora, né, o filme, então eles tentaram e conseguiram muito trazer esse movimento de pegar pela nostalgia, porque quem é que assistiu o filme da Lilo e Stitch original? Eu assisti, eu era criança e eu tinha a fita cassete. E eu era criança, eu tenho quase 30 anos. Então quem tá assistindo agora são os filhos dessa geração. Então o mercado tá pegando na nostalgia e nessa nova geração. Harry Potter é assim. O Lilo, gente, não tem lugar nenhum. Ontem eu fui na padaria, não. Padaria seria sacanagem. Eu fui na papelaria comprar clipe de papel. E aí tinha uma prateleira gigantesca. Tudo do Stitch. E eu fiquei assim, gente, mas precisava? Porque eles vão pegar essa questão da economia afetiva. E se você for ao shopping hoje eu não sei, hoje é quinta-feira, mas talvez amanhã e sábado, o shopping vai estar lotado. Eu não sei se esse filme ainda está em cartaz, porque é época de férias escolares e todo mundo, os pais estão levando os filhos pro cinema e vai ter aqueles combos de pipoca com o negócio do Stitch, vai lançar hoje o filme do Superman, então vai ter lá o negócio do Superman, camiseta do Superman, nem sei, ontem eu fui no shopping nem vi. Mas sempre que tem esse movimento, o mercado fala, opa, eu quero a minha parte aqui, porque ele sabe, ele estudou o comportamento desses fãs e ele sabe que ele tem mercado ali ele não vai passar fome, ali ele vai vender. Alguém falou aqui de Winx e Witch. Winx teve um movimento, né, quando saiu a série e depois meio que flopou, a galera não curtiu muito É porque a estão usando série. inteligência artificial. Ah, tá explicado, né? Mas é porque eles querem o quê? Eles querem lucro, não querem pagar artista. Então a gente tem essa teoria que, assim, já não é mais teoria, né? É prática. Que mostra o quão conectados esses fãs estão com aquele objeto. Então, e a gente está vendo isso com vários objetos. Então, essa questão do Harry Potter, de Ursinhos Carinhosos, lançou agora agora não, tem alguns meses, né? O livro mais recente da franquia de Jogos Vorazes bateu recorde de venda. E, então você tem. Nesse caso, eu ainda não vou dar uma colher de chá, porque quem sou eu para dar colher de chá para alguém? Mas esse caso faz um pouco mais de sentido, né? Com a questão que a autora explica a questão política dela, enfim. Mas em geral a gente vê esse comportamento do mercado. Então as marcas elas vão apostar nessa nostalgia para captar e fidelizar esses clientes com base na economia afetiva e nos love marks que o Jenkins vai falar lá, né? De essa conexão com esse objeto, com esse item. E a questão da nostalgia é o momento. E aí tem um outro adendo, tá? Não é só a nostalgia só para eles ganharem dinheiro. A gente está vivendo um período extremamente caótico dentro da política. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque quando a gente está vivendo um momento caótico, não que a gente não tenha vivido, mas quando a gente está vivendo um momento de muita instabilidade, a gente quer voltar para o que é conhecido. E existe algo mais conhecido, mais seguro
do que aquilo que remete à infância, o período que a gente não tinha problema, o período que a gente não tinha conta para pagar. O mercado também entende isso. E é por isso que ele investe tanto, né, num marketing massivo de fazer um ovo da Cacau Show enorme, que aí vem um bonequinho dentro e você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Não interessa o que você vai fazer. Ele sabe que alguém vai comprar. E compra. Essa do Ursinho Carinhoso eu vi que esgotou na Páscoa. Vinha, acho que era com uma pantufa. Esgotou. Então, assim, eles sabem que vende. Dentro do fandom, os objetos eles são elevados a um nível de sagrado, assim como os rituais que envolvem a coleção. Então, é quase que uma questão religiosa mesmo. Sim, sim, porque a fanfic ela é um lugar de segurança. Primeiro que eu consigo criar exatamente o que eu quero dentro daquela história. Eu vou criar ela dentro das minhas... Lembra a questão da necessidade informacional? Eu tenho uma necessidade, eu tenho a necessidade de ler uma história que fala disso, disso e disso. Então eu vou criar, porque já não existe. Então eu faço da minha forma. Nada é mais seguro do que esse espaço. É um espaço só meu e ao mesmo tempo compartilhado, porque tem as outras pessoas do fandom, mas é um espaço dentro do qual eu tenho um certo nível de controle, enquanto na vida real eu não tenho nível de controle, não tenho controle de nada. Então o fandom vira um refúgio em momentos de crise, e a gente está vivendo um momento de crise econômica, política, a gente saiu de uma crise sanitária, então o olhar para o fandom muda, não é somente interação, não é somente bate-papo, é um lugar de segurança. Não aceito, eu vou escrever um final novo. Não aceito. Como assim? Eu estou lendo uma fanfic para eu ter um mínimo de felicidade e o final não é do jeito que eu esperava. Não, vou escrever um para mim. Não interessa. Eu ignoro o que a pessoa escreveu e eu faço um para mim. Essa ideia do sagrado dentro do fandom é muito interessante, porque vamos supor que essa pessoa colecione discos de vinil, que agora tá voltando à moda, né? Voltando à moda entre aspas, porque o mercado já entendeu e ele tá fomentando isso. Essa pessoa ela vai comprar esse disco com um cuidado e ela vai cuidar dele, ele vai chegar e ela vai criar um altar para esse disco. Ela vai botar uma prateleira, ela vai colocar o disco ali e ela vai admirar, quase como se fosse um santo. Por isso que é esse nível de sagrado. Muitas das vezes a pessoa não vai nem tocar o disco. O disco vai ficar ali, ó, dentro da caixinha, dentro do plástico. Mas ela vai botar ali na parede, ela vai admirar, e ela vai falar, ai, que lindo, meu disco, minha coleção. E vai existir um ritual. É dia de limpar? Ela vai tirar um disco por vez, ela vai limpar, e ela vai colocar de novo. Ou ela vai botar para tocar, tem gente que bota, tem gente que não bota. Tem uma parte da pesquisa que o... Ai, meu Deus, esqueci. Mas tem uma parte da pesquisa que fala isso, que muitas das vezes a coleção... lembrei. Para algumas pessoas, a coleção ela pode ser exibida. Vai ter colecionador que vai exibir a sua coleção. Então, quando você chegar na casa da pessoa, tem uma prateleira ali. Ou ela manda fazer um negócio de vidro, um negócio de acrílico para proteger do vento, da poeira, enfim. E vai ter coleção que a pessoa ela vai esconder, porque é só dela, só ela pode ter o acesso. Então, essa questão também do sagrado. Às vezes é coleção de itens que pertenceram a outra pessoa, uma pessoa da família que faleceu. Então, é muito íntimo. Então, aquela pessoa talvez não vá compartilhar aquela coleção. E vai ter gente que você vai falar a pessoa fala, porque eu tenho coleção disso, 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 disso. Então, o perfil do colecionador varia. É bem variado. Mas tem essa questão dos objetos no nível de sagrado. Às vezes é um objeto que você queria tanto e ele era caro. Só faltava ele para completar. Ou então, dentro da minha coleção eu precisava disso aqui, era muito caro, eu fiz um esforço. Vai existir esse caráter de sagrado. De isso aqui é personificação de Deus para mim, esse objeto aqui. Eu não posso deixar cair, não pode deixar quebrar, não pode deixar sujar. Tem todo uma questão da afetividade, tá? Porque a gente sempre vai pensar assim, se eu sou fã do fulano, um artista, um livro, um filme, eu não posso ter o fulano dentro da minha casa. Sou fã do fulano de tal, ele não vai vir aqui na minha casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o máximo de coisas relacionadas a ele para cá.
para buscar essa proximidade. Bom, de acordo com Silva, os requisitos para formar uma coleção, nesse caso, coleção privada mesmo, que eu vou trazer essa ideia do privado, né? E ela também traz. O que a gente precisa? A gente precisa ter mais de um objeto dotado de significação simbólica e histórica. Não interessa se é a blusa, não interessa se é uma blusa qualquer, interessa se é a blusa que o fulano vestiu. Ou então aquela, essa é bem comum, a pessoa vai no show e o artista tá lá cantando, pega uma toalha, seca o rosto e joga pra galera. Não é uma toalha qualquer, ela tem um significado histórico, é a toalha que o fulano secou a cara lá no show. Né? É simbólico e histórico ali dentro desse contexto, obviamente, né? Para outra pessoa é só uma toalha e é isso. Porque, lembrando, só vai fazer sentido para quem coleciona. Aquele item pode não fazer sentido nenhum para outras pessoas. Para que você coleciona papel de carta? A gente nem usa carta mais. A pessoa coleciona papel de carta. Coleciona cartão postal. Nunca nem enviou um cartão postal, mas ela coleciona. Coleciona imã de geladeira, prato. Enfim, as possibilidades são infinitas. Qualquer coisa é colecionável. Então, a gente precisa ter mais de um objeto que tenha algum significado simbólico ou histórico. E a gente precisa que esses objetos, quando reunidos dentro dessa coleção, possuam uma correlação que permita ao seu possuidor promover uma reconstrução temporal dos fatos ou acontecimentos que o cercaram, por terem sido estabelecidos como operadores de memória. É o caso do Stitch, é o caso do Harry Potter. Se eu tenho na minha coleção um exemplar de um livro de Harry Potter, eu tenho um DVD de um dos filmes, e eu tenho, sei lá, não faço uma ideia, um boneco. Esses 3 itens, eles têm, primeiro que eles têm relação entre si, todos pertencem ao mesmo universo, e eles permitem que eu, enquanto colecionadora, a pessoa que está reunindo ali os itens, faça uma relação entre o objeto e o meu passado. Porque esse daqui eu comprei quando eu tinha 12 anos, a gente foi na estreia, lá comprei o livro. Lá no lançamento, fui lá na livraria e comprei o livro. Esse bonequinho aqui foi quando eu fui na viagem tal, e eu comprei esse bonequinho. Então, o objeto ajuda a contar a história da pessoa. Por isso que ele é um operador de memória. A memória não está no objeto. O objeto é um objeto inanimado. A memória está na relação entre a pessoa e o objeto. Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ler. As coisas não saem do plástico. Porque é isso, é um caráter de sagrado que ninguém pode nem encostar. Se você encostar, tá arriscado a cortar tua mão. Belk vai afirmar que o colecionismo é o processo de adquirir coisas de forma afetiva, selecionada e apaixonada. Então, não é um amontoado de tralha. Existe um processo de seleção. Não é simplesmente ir lá e comprar qualquer CD. A pessoa ela vai querer aquele que é autografado. Ela vai querer a versão deluxe. Ela vai querer a versão que vem um pôster, que vem sei lá o quê. A memória se alimenta de lembranças, é o que o Noah vai falar. E o colecionismo ele serve como um suporte da memória. Se a minha memória ela é falha, porque o nosso cérebro humano não é capaz de lembrar todos os detalhes de tudo que a gente viveu, a gente tem migalhas de memória. A gente, se parar para pensar que quando nós tínhamos 2 anos de idade, nós não nos lembramos. O que a gente tem é um input das pessoas da nossa família que falam: você chorava à toa, você era isso e aquilo. Então, nós não temos a completude da memória, nós temos lembranças, pequenas lembranças. E já que a gente tem só esses pedacinhos, como é que a gente vai completar essas lacunas? A partir do colecionismo. A gente tem as lembranças, que são pedacinhos da nossa memória, e a gente completa ela com colecionismo. Porque quando a gente lembra que quando a gente era criança, a gente assistia aquele desenho na hora do almoço. A gente não lembra que ali estava rolando uma briga da família, você estava assistindo um desenho. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar a HQ, você vai comprar o DVD, você vai comprar o bonequinho, você vai no cinema assistir o filme, você vai comprar a camisa. Tudo para te trazer para esse momento, para a memória. O indivíduo passa por um processo de identificação como fã,
como membro de um fandom e pela produção de fanworks, processo também presente no desenvolvimento de coleções. Então a pessoa, primeiro, ela passa por um processo, né? Que é aquele momento do, eu não sou fã, não, eu só gosto um pouco, eu só conheço uma música ou outra. Eu só li o livro, eu só vi o filme. Então primeiro ela passa por um processo de identificação como fã, ela precisa se aceitar, precisa aceitar que agora ela é fã. Depois ela passa por um processo como membro do fandom, que a pessoa fala, não, eu gosto do fã, mas o fandom não quero participar, não. Mas é impossível, é natural. Você já entrou. Você clicou lá em aceito e quero continuar. Então ela passa por um processo de identificação, de se ver como fã daquele produto, daquele objeto. Ela passa pelo processo, né, de se tornar um fã, um membro do fandom, e pela produção de fanworks. Nem todo mundo produz, né, nem todo mundo tem uma produção. Quando eu digo produção de fanworks, eu vou voltar lá naquela ideia de prática de fãs, porque nem toda produção vai resultar num objeto, um texto, uma imagem, uma música. A gente tem a produção, inclusive, disso daqui, da narrativa, da fala, da troca. Isso já é uma prática de fã. Conversar sobre o objeto já é uma prática de fã. E esse processo vai acontecer também no desenvolvimento de coleções. Você fala, não, mas só comprei essa blusinha aqui. Mas é só um negocinho aqui. Aí quando você vai ver, você está com um quarto da sua casa dedicado para a coleção. O passado do colecionador é reconstruído e revisitado através da coleção, reforçando essa questão da identidade. E lembra que eu falei que aquela questão do colecionismo começa ali, geralmente, na infância e adolescência? É um momento que a gente está formando a nossa personalidade, e aí a maior parte das pessoas entra em determinados fandoms nesse período da adolescência, então você está se desenvolvendo enquanto ser humano, desenvolvendo a sua personalidade, e aí você se entende como fã de tal pessoa, de tal objeto, e aí você cria uma coleção e você tá sempre... É um sistema que se retroalimenta. Eu entendo que eu sou fã de fulano, e aí eu tenho uma coleção que me lembra que eu sou fã de fulano, e que eu sou assim, assim. Então é um processo. Esse passado, ele é constantemente revisitado e reconstruído. Então, você fica ali batendo nessa tecla do, eu sou fã do fulano. Eu sou fã do que isso aqui representa, porque também não é ser fã somente do objeto. Existe uma coisa por trás do objeto. A pessoa é fã da obra tal, existe uma coisa por trás daquela obra, daquela pessoa. Não é só o objeto pelo objeto. Colecionar representa a extensão do self, a extensão de si mesmo. A pessoa se vê nos objetos, o que se conecta com a perspectiva de identidade. Então você olha ali para aqueles objetos, você fala, isso aqui é quem eu sou. Tá se tirar isso aqui de mim, quem sou eu? Isso aqui é parte de quem eu sou, parte da minha identidade. E é através da conexão do self, com o self, né, essa visão de si mesmo, uma conexão interna, que nós vamos entender a dinâmica do colecionismo e as razões por trás dele. Poder, prestígio e controle. Então, nada difere o cara que coleciona carros de luxo da pessoa que coleciona carrinho em miniatura. Essa pessoa está desenvolvendo poder, prestígio e controle. Em níveis diferentes, obviamente, né? Mas, de qualquer forma, as duas estão desenvolvendo isso aqui. Eu tenho poder sobre isso, sobre essa coleção. Isso aqui eu consigo controlar o que vai entrar e o que vai sair da minha coleção. E num certo grau, se a gente for pensar no fandom, dentro do fandom a gente tem um prestígio. O cara que conseguiu comprar o disco e conseguiu encontrar a pessoa lá, o artista, e levou um autógrafo, ele é visto diferente do cara que não tem dinheiro nem para comprar o ingresso do show. Peraí, deixa eu ler aqui o comentário da Maria. Aí a pessoa vai para terapia falar de si, tentando explicar alguma música da Taylor Swift. Eu sinto muito, mas todas as músicas explicam a minha vida. O que eu posso fazer? É o self-identidade. O caso da Taylor Swift é extremamente interessante, porque ela vai além. A questão da relação parasocial dela é surreal. Cabem muitos estudos de caso, é muito interessante, porque é exatamente isso. Inclusive, na obra dela, ela faz isso. Ela faz a obra de forma que a pessoa se identifique, e ela fala, meu Deus, ela tá falando de mim. E aí você não consegue se separar. Você não entende onde que acaba você e começa o trabalho, porque ela fala, ela tá escrevendo sobre mim, ela botou uma câmera na minha casa e viu a minha vida e escreveu uma música. A Olivia Rodrigo também. E o caso da Taylor Swift é muito interessante, inclusive, porque ela é
a única artista, né, a única cantora que tem renda 100% da música. Ela não tem coleção no caso, né, parceria. Não tem parceria com marca de roupa, marca de maquiagem, nada disso. Só que ela pega o colecionismo de uma forma fantástica. Ela lança um álbum, ela lança itens de coleção. Então ela lançou o último álbum, ela lançou uma linha de joias. Esgotou. Aí ela, sei lá, bate pode falar. Que Tá. sobre esse caso da Taylor Swift, eu acho até um pouco engraçado. Não engraçado, né? Mas é tipo meio. É meio óbvio que as pessoas começaram a perceber que isso é o que vende, tipo, pra você, se você quer viver de música. Porque, tipo, artista como eu citei até nos comentários, a Olivia Rodrigo e os outros artistas que vieram em seguida, todos eles seguem uma fórmula de que eu quero que meu público se entenda comigo. Alguns conseguiram, tipo, eu acho que o caso da Olivia Rodrigo, eu acho que ela conseguiu porque ela pegou muito esses povo que não tinha ela na adolescência e as pessoas que estão passando na adolescência. E tem várias músicas que, tipo, você olha e você fica, cara, eu já passei por isso. Então, eu acho que as pessoas começaram a pegar a fórmula da Taylor Swift e trazer pra si. Sim, e se você for parar pra pensar, é isso que você falou, né, tinha um gap ali, porque quem estava sendo adolescente nesse período aí de 2018, 2019, você já não tinha mais a Taylor Swift adolescente, e você não tinha nenhuma cantora teen nessa faixa etária aí pra representar, porque é isso que os artistas fazem, né, eles são representantes. E não é só a representação da música pela música, mas é a representação do que tá por trás. Do que essa pessoa representa, de fato, né? Aí, em diversos aspectos da vida. E. Cadê? Criou FOMO. Criou FOMO em você. Ela fez o trabalho dela muito bem feito. Foi mais ou menos o que aconteceu com outros artistas, né? Só que com ela foi diferente. Ela soube explorar essa questão da relação parasocial de uma forma fantástica. A interatividade e a afetividade. Então você tem, durante a turnê, você tinha gente com saudade. Você tinha o joguinho, né? Cada dia ela fazia o show e tinha um joguinho, tinha um aplicativo que não foi criado por ela, obviamente foi incentivado, foi criado por fãs, claro. Dentro do fandom criaram um aplicativo, um jogo, onde você podia ir lá e chutar. Hoje eu acho que ela vai usar a roupa rosa. Hoje eu acho que ela vai cantar uma música nova. E era uma grande interação entre fãs, porque ela não tinha dedo nisso, né? Eram os fãs que faziam, os fãs pelos fãs, e era muito bom, porque quem acertasse, ganhasse tipo todos os pontos lá, concorria a um CD, tinha alguns prêmios, né? Quem fizesse 200 pontos, sei lá quanto que era, ganhava um CD, ganhava um vinil, enfim. E era ótimo, porque isso fazia com que as pessoas interagissem nesse aplicativo. Você simplesmente baixava o aplicativo e tinha lá, hoje, show do dia 10 de julho, qual música você acha que ela vai cantar? Aí tinha lá, você podia escolher qualquer uma, chutava, né? Era jogo de sorte. Qual roupa que você acha que ela vai usar hoje? Você ia lá e chutava. E aí, a galera que ia no show gravava, fazia live. Com isso, as pessoas assistiam de casa, porque elas queriam ver qual era a roupa que ela ia usar. E no final das contas, ela teve um número de espectadores gigantesco, porque ela contabilizou essa galera que assistia de casa. Inclusive, ela mandava mensagem, ela sabia que as pessoas não estavam. Não era só quem estava foi ótimo, no estádio. Tinha gente assistindo de casa, que não podia ir, que não tinha dinheiro, que morava em outro lugar. O pessoal gravava e ela mandava mensagem. Tinha vídeos da turnê, ela olhando diretamente pro celular, porque ela sabia que tinha alguém assistindo. A pessoa não estava gravando para ela estava gravando para outras pessoas assistirem. Olha a questão da interatividade aí. E é aquela lógica muito engraçada, né? Que a pessoa fala assim: ah, mas você é fã do fulano, fulano nem sabe que você existe. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas ele existe para mim. É uma relação parasocial, de um lado só, unilateral. Só que ao mesmo tempo, ela também alimenta essa relação. E é isso que faz com que ela ganhe milhões e milhões e milhões de reais. E os outros artistas não entendem. Talvez estejam começando a entender agora. Ela alimenta. Ela alimenta. Alimenta no sentido do. Sempre que ela lança um álbum, ela lança ali item de coleção que ela sabe que as pessoas vão comprar. Aí ela vai lá, bate recorde de sei lá o que. Ela lança uma edição limitada de um vinil. Teve um álbum que recentemente fez aniversário. Ela lançou edição limitada de vinil, esgotou.
sempre esgota. Vai fazer tal coisa. É um nível tão alto que os itens que ela usa, roupa, sapato, joias, a galera descobre de onde é, de qual loja que é, e o povo compra e esgota lá na loja. Tipo, ela não tá ganhando dinheiro com isso, não. Mas é um nível de identidade que eu falo assim, cara, ela usa, eu também quero usar. Se ela tem, eu também quero ter, dentro, obviamente, dos parâmetros, né, do que dá pra você comprar, porque a mulher é bilionária, não é qualquer um que tá podendo. Mas é uma lógica disso, eu não posso ter a pessoa na minha casa, eu não seria meu sonho, mas não posso. Olha só, cardigan fake, se você bobear, tá esgotado até na Shopee, que eu já vi que na Shopee tem. Eu comprei? Não. Não, porque eu sou besta, mas eu sei que na Shopee tem. Se bobear, esgotou. Porque é exatamente isso aqui. O colecionismo no fandom é uma perpétua tentativa de aproximação através da aquisição de objetos que acionam a memória como um processo comunicativo, cultural e informacional. Eu tô o tempo todo tentando ter mais e mais e mais daquilo. Eu quero ter mais desse livro. O que eu vou fazer? Vou ler uma fanfic, vou escrever uma fanfic, vou fazer uma fanart. Eu quero ter mais desse artista. O que eu vou fazer? Eu vou interagir o máximo possível, vou interagir com outras pessoas. Existem outras práticas, e aí, quando eu falo as práticas de fãs que não são essas tradicionais, eu penso muito também nas práticas que eu diria que são administrativas, no sentido é, moderar perfil de informações sobre o artista, a galera que faz legendagem de vídeo, tradução de entrevista, tratamento de imagem, que a galera trabalha com Photoshop. E tem uma pesquisa, eu não vou lembrar, obviamente, qual que é, mas tinha uma pesquisa muito boa que eu li, que falava sobre como as pessoas começam no fandom jovens, especificamente na adolescência, e dentro dele elas desenvolvem habilidades que vão vir a usar no futuro. Então a pessoa entra ali no fandom, sou fã do fulano. Aí é convidado ou pede ali para fazer a moderação de um perfil na internet. E aí, eu sei um pouquinho de inglês, eu sei um pouquinho de espanhol, eu posso fazer a tradução, começa a traduzir. Eu sei editar vídeo, começa a editar vídeo. E quando vai ver, a pessoa sai dali para fazer um trabalho remunerado, formal, relacionado àquilo ali que ela fazia dentro do fandom. Então, o fandom, inclusive, é quase que um estágio. Ele é uma comunidade que prepara esse indivíduo para a vida real. E é para a vida real mesmo. Quantas pessoas têm essas experiências de aprender usar uma ferramenta nova, aprender algo novo, aprender um idioma? Gente, pelo amor de Deus, eu aprendi inglês porque eu queria ouvir e entender o que o Justin Bieber estava cantando. Não era porque, um dia eu vou arranjar um emprego e eu vou precisar falar de inglês. Eu lá queria saber de emprego, eu queria saber de entender o que ele estava cantando. Então a gente desenvolve habilidades, desenvolve relacionamentos dentro do fandom. Relações profundas. Você e metade da população brasileira, né? Todo mundo aprendeu. Eu não aprendi. Por que eu não aprendi? Aí eu tenho FOMO também. Porque eu era muito nova na época de RBD. Eu era time Floribela. Eu era isolada, tá? Todo mundo era RBD, eu era Floribela. E nessa época eu tinha coleção. Eu colecionava os itens da Floribela, isso eu lembro. Mas é exatamente isso. É uma busca constante de ter mais e mais e mais. Eu não conseguia assistir, porque era no mesmo horário. Era no mesmo horário, não dava pra assistir. Eu botava no canal, eu botava no outro, mas não dava pra assistir, não. Mas eu era bem novinha. Eu não tinha nem 10 anos ainda. Meu Deus. Tá vendo? Podia ter guardado essa coleção. Aí, ó. Você vai usar o turco na sua vida? Talvez não. Talvez você vá usar só pra ver essas novelas, mas nem toda habilidade precisa ser útil. Nada precisa ser útil ao capitalismo. Aprenda. Vai aprender. Entendeu? Tá ótimo. E essa busca, ela é uma busca. Não botei isso aqui no. Eu não queria que a apresentação ficasse muito longa. Mas tem uma. Eu acho que é o Pomian mesmo que fala. Não lembro. Gente, sou ruim de referência. Botei ele de referência, tá? Mas eu sou ruim de referência de cabeça. Tem um autor que vai falar que o objetivo da coleção é não completá-la. Porque se você completa a coleção, acabou. O que você vai fazer agora? Por isso que é uma busca. Ela é afetiva, seletiva, apaixonada e infinita. Se você terminar aquela coleção, acabou. Eu também não lembro quem fala. Eu não lembro. Enfim, tá lá nas minhas milhares de. Você acaba, porque o ímpeto é você juntar itens que tenham relação contigo, com você, que é colecionador, e relação com os outros objetos. Se eu finalizar, qual é a graça?
Se eu tiver um dia todos os CDs da Taylor Swift, se ela se aposentar, que aquela ali é inimiga da aposentadoria, inimiga do INSS, qual é a graça? O que mais eu posso colecionar? Aí vai lançar isso. E, inclusive dentro dessa perspectiva da mídia, né? Porque, querendo ou não, a mídia é o que vai ditar essa questão do colecionismo hoje. A gente tem, como a Taylor Swift faz, artistas que já entenderam e que vão lançar itens colecionáveis. Porque principalmente a música, né? O livro, você compra o livro. Você tem o livro ali na tua mão. Você não tem a música na tua mão. Agora tá voltando esse movimento de voltar a colecionar CD, vinil, né? Meio que indo contra a maré dos streamings, né? A gente tá vendo essa coisa de você assina o streaming, mas aí você não tem acesso. E aí, quando você também tem acesso, estava tendo um caso há pouco tempo que a gente discutiu na universidade, que era o seguinte, acho que era a HBO Max, eu não sei se ainda é esse nome, pois eu não assino. Ela tinha comprado todo o catálogo da Hanna-Barbera, né, a empresa lá das animações, e simplesmente ninguém conseguia acessar. Ela comprou o catálogo, ela tem o direito. Se ela quiser deletar aquele catálogo, é literalmente dela. E aí é uma mídia que vai se perder. Então, o colecionismo, ele vai contra isso. A gente viu, acho que foi essa semana que teve um rolê lá no Spotify, né, dos streams, sei lá, uma galera perdeu streams. E aí, se amanhã o Spotify falar assim, gente, estou encerrando aqui minhas atividades, beijo. E aí, como é que a gente vai ouvir as nossas músicas? Ah, mas tem no YouTube. Se der uma merda federal, todas as redes caírem, e aí, como é que você vai ouvir sua música? Porque antes, quando caía a internet, a gente nem ligava pra internet, né? Você botava seu CDzinho no rádio e ouvia. Hoje você não tem essa possibilidade. Se cair a internet, você já não consegue ouvir. Você tem que baixar, né, tudo antigo, tudo previamente calculado. Você tem a plataforma. Você não tem a plataforma, né? Você assina, nem isso você tem. Você tem o dispositivo onde você vai abrir essa plataforma. E hoje eu fui baixar o filme. Eu fui baixar o filme e o site estava fora do ar. Falei, tá morrendo. A pirataria tá morrendo no Brasil, não pode ser. Eu só queria baixar meu filminho. O colecionismo é isso, você compra o catálogo e você pode perder tudo. E aí a galera falou, né? Ah, porque não sei o quê. Ah, eu não consigo ler todas as mensagens, que saco. Peraí, que eu quero ler tudo. As mídias vão entrar dentro do patrimônio. Sim, inclusive é uma vertente da ciência da informação, tá? Que é a preservação digital. E é um grande. Tá, Deus dará. Ninguém sabe o que vai ser. Não só as mídias, quanto outro tipo de informação, né? Ah, porque a empresa que eu trabalho não faz mais arquivo físico. Não sei hoje, mas você ia trabalhar, você dava sua fotinha 3x4, cada pessoa tinha uma ficha dentro da empresa. Hoje é tudo digital. E aí você é demitido da empresa, onde é que vai parar os seus dados? Será que eles deletam? Será que eles vendem essas informações? A área de preservação digital hoje tem uma outra sub-área também, que é humanidades digitais. Tá falando sobre isso, tá querendo encontrar soluções. Porque se você bota tudo na nuvem, onde é que fica essa nuvem? Onde é que está esse servidor? Né? Você não tem mais o físico. Né? Na época que eu fazia estágio na biblioteca, eu fiz estágio em algumas bibliotecas, e aí tudo digitalizado, né? E aí chegava um belo dia e era tipo, acabou a internet. Chegava uma pessoa, porque eu preciso desse livro, porque vai ter uma prova. Poxa, não posso te emprestar, tá sem internet, não posso. Mas não tem como colocar no papel. Aí a gente lá botava no papel, esperava a internet voltar, jogava isso pro sistema. Mas isso tinha um custo, porque vai que essa pessoa nunca devolve esse livro. Eu não tenho registros no digital que essa pessoa não devolveu. Porque aí você ficava com papel e com digital. Qual que vale mais? Qual que vai ser preservado daqui a 100 anos? Quem que vai existir? Será que vai existir um Spotify da vida? Será que vai existir um Kindle? Amo um Kindle, não tenho nada contra, inclusive sou muito fã. Mas será que vai existir um Kindle daqui a 100 anos? Será que o dispositivo ainda vai ter suporte? Não, o suporte em si vai suportar
o conteúdo. Porque é fácil encontrar. No ano passado, o meu orientador, ele deu uma disciplina, ele tá fazendo um pós-doc lá na UFMG, e aí ele deu uma disciplina lá, eu fui assistir e tal, e aí a bibliotecária pegou pra gente, cara, aquilo foi fantástico, ela trouxe pra gente ver um testamento que tá lá dentro da Biblioteca Central da UFMG, um testamento do século XVI. E ela abriu na nossa frente, uma folha gigante assim. Do século XVI, a gente está no século XXI, e o papel estava ali. Obviamente que deteriorado, com, né, marcas de tempo, mas ele estava ali, ele durou séculos. Será que o que a gente produz hoje vai durar décadas? O que a gente consome hoje vai durar décadas? Então, o colecionismo, ele vem como, principalmente agora, né, esse colecionismo de mídias físicas, ele tá, a coleção de livros, ela nunca morreu. Quem coleciona, né, quem tem suas bibliotecas privadas, isso nunca morreu, a pessoa sempre foi, inclusive a coleção de livros, ela é inclusive uma marca de poder. Na época da pandemia, sempre que aparecia alguém na televisão para dar uma entrevista, você via uma biblioteca atrás. Porque os livros, né, essa ideia do conhecimento é uma ideia de poder, é uma ideia de prestígio. Né? Principalmente num país como o Brasil, né? Tão desigual, com questões de escolaridade dificílimas, difícil acesso ao conhecimento. Então, a mídia física, ela nunca morreu e ela nunca vai morrer. A gente sempre tem esse... É sempre o mesmo embate, né? Quando a gente chega a falar de livro digital. Ah, mas o livro digital e o livro físico vai morrer? Jamais. Ele está existindo aí há séculos. É a mesma lógica de quando surgiu a televisão. Ah, a televisão vai acabar com o rádio? As pessoas ainda ouvem rádio, por incrível que pareça. Da mesma forma que as pessoas ainda assistem TV aberta, embora muita gente use streaming. Uma tecnologia, ela não anula a outra, mas uma pode virar obsoleta, né, no futuro. Então, o colecionismo tem sido esse movimento contra essa maré, né, embora ele vá surfando aí nas ondas do capitalismo, porque não tem o que fazer, a gente está vivendo... A gente vive isso aqui, vai fazer o quê, né? E tem sido bem interessante ver como que o mercado ele tem se adaptado. Então, hoje, muitas das vezes, antes mesmo de lançar o produto principal, eles lançam primeiro um item colecionável. Então, antes de lançar o livro, eles lançam, sei lá, o marca-página, vários marca-páginas. Antes de lançar o CD, eles lançam pequenos itens que você pode comprar. É a peça de roupa, é um sapato, é um negócio de cabelo, enfim. O colecionismo está aí nessa busca infinita dessa aproximação entre a pessoa e o objeto. E essa é a minha tese, no sentido de... A minha hipótese que eu estou buscando provar é que, se o colecionismo ele é uma prática de fãs, isso aí já é estabelecido, ninguém pode negar. Se ele é uma prática de fãs, assim como escrever uma fanfic, assim como fazer uma fanart, se ele é prática de fã, logo ele é prática social, ele também é uma prática informacional. E aí, a minha tese está pronta, só falta escrever. A Boticário lançou um perfume dos Bridgertons. Não só a Boticário, eu vi ontem uma linha de maquiagem também dos Bridgertons. Quem Disse Berenice lançou, ou foi a Boticário também, sei lá. Boticário sempre lança essas coleções temáticas. Lançaram uma relativamente antiga, né? Tem um tempinho. De A Casa de Papel também. E eu fiquei tipo assim, cara, uma linha de maquiagem da Casa de Papel. Que você teve? Aí lançaram uma linha de não sei o que, de Bob Esponja, tipo... Bob Esponja, tipo, sabe? Porque essa questão do pertencimento, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá falando, tem que saber, tem que ter. E a nostalgia, né? O Bridgerton também tem sido um grande movimento do mercado, né? Todo ano eles fazem evento. Foi essa última temporada que teve evento no Teatro Municipal do Rio. Fizeram um mega evento lá, enfim.
Porque eles sabem que tem retorno. Eles fizeram a primeira temporada, viu que tem um retorno absurdo, eles investem. Eles investem. Cara, Crepúsculo, assim, Crepúsculo ele já tá num outro patamar, entendeu? Não se compara. Tá há 20 anos invicto. Não se compara. Inclusive, eu achei um absurdo. Gente, 20 anos. Crepúsculo tá fazendo 20 anos. 20 ou 25? Não, 25 também é sacanagem, 20 anos. Do lançamento dos livros. E a mulher, aquela Kenga, nem pra lançar uma edição de colecionador decente. Eu vou comprar? Não. Mas eu achei um absurdo que ela lançou uma edição feia, xoxa, capenga, entendeu? E as editoras também investem muito, tem editoras especializadas em livros, obras de colecionador, né? Que tem a. Eu sempre esqueço o nome dos pedacinhos ali do papel. Eu não tenho nem um livro aqui do meu lado. Mas que tem aquela folhinha colorida, algumas são tipo pó de ouro, né? Que é dourada, ou da cor específica, de capa dura, com papel de uma gramatura, isso, corte. Uma gramatura maior. Tem muita editora que investe nisso, não precisa ser autor antigo, né, tipo, clássico, e não precisa ser obras, tipo, nossa, obras supra-sumo da literatura, não. Obras populares. Exatamente, é a dela mesmo que eu tava pensando. Lindíssimo. Mulher que me serve migalhas, que ódio daquela mulher. Mas a edição de colecionador é a coisa mais linda. As edições de colecionador de Bridgerton também são lindas. Lindas, lindas. Aí eu te pergunto, é o livro que a pessoa vai ficar folheando? Não! Ela vai botar lá na estante dela. Não é nem aquela que ela vai ficar de ladinho, não. Ele vai ficar de frente, assim, ó, pra você ver. Lá na estante dela. Os que ela vai ler, ou ela vai ler no Kindle, que geralmente é isso, né? A pessoa lê no Kindle, mas vai comprar o físico que ela quer ter na coleção dela. Ou então ela vai comprar aquela edição bem, bem meia boca lá da Arqueiro, eu acho que é da Arqueiro que edita Bridgerton. E ela vai ler aquela. Ela vai passar o marca-texto naquela. A edição de colecionador vai ficar lá na estante. Ninguém vai nem tocar. Não abri. Gente, pelo amor de Deus, não leu. Meu Deus. Eu leio no Kindle e eu não compro nada. Eu leio no Kindle e é isso aí. Não compro nada. Tem nem espaço aqui na minha casa. Mas é isso, é essa relação, né, a relação com o objeto, às vezes não é só o livro, mas é a história, o que a história representa. Às vezes é um personagem, você fala, pô, esse personagem aqui, caraca, essa mulher escreveu pensando em mim. Ela escreveu pra mim, não sei como é que ela não deu o meu nome pra esse personagem. Então tem toda uma questão afetiva muito forte dentro do colecionismo. Deixa eu voltar aqui, cadê? Essa foto aqui eu fiquei chocada quando eu vi dessa coleção aqui da Lady Gaga. Caramba, essa daqui. Eu fico lá no Twitter, volta e meia, eu vejo alguma coisa relacionada à coleção e tal, e eu salvo, porque eu penso, eu posso usar isso daqui depois na minha tese. E aí era um post, meus salvos do Twitter cena de novela, 1 milhão. Cenas do meu casal favorito da novela. E aí era um post de um fã, obviamente, mandando uma mensagem, acho que pro Santander, porque o Santander que trouxe a Lady Gaga, né, pro Brasil e tal, e ele falando o quanto que ele amava, tal, mostrando a coleção dele, e ele explicando, eu sou fã desde sei lá quantos anos, que não sei o que, então ele explicava a relação que ele tem com ela. E aí se a gente pensa, o que gente, vocês estão mandando muita mensagem, não consigo ler! Os meus salvos são a Biblioteca de Alexandria, tá? O dia que o Twitter caiu, eu falei, meu Deus! Todos os prints que eu ia botar na minha tese. Misericórdia. Cadê? Cara, não abra. Realmente, não abre o que você vai ver. Ai, que lindo! Manda sim, manda sim. Eu, inclusive, ia fazer, não, acho que não vai dar tempo. Não sei como é que vai ser o andamento desse ano, mas eu tava querendo fazer entrevista com colecionadoras. A princípio, essa pesquisa ia ser voltada para a questão de gênero. Aí eu falei, não tô querendo sanar para me coçar, não. Aí eu fiquei quieta na minha. Elon Musk, safado, ceboso, eu detesto esse homem. Meu Deus do céu. Se eu pudesse, eu ia lá na casa dele. Deixa quieto, porque eu não posso falar nada, não. E vai que eles estão nos ouvindo. Bom, deixa eu ir lá para minhas. Gente, falei horrores, eu gosto muito de falar, não sei se vocês perceberam. Então, aqui as referências principais. Pierre Nora, Pomian. Eu falei que era mulher, é um homem. Coitado, pratiquei, né?
misandria com ele, tadinho. É um homem. Essa pesquisa, inclusive, é muito boa, desse Wagner Silva. Produção de memórias e práticas identitárias do fã colecionador de estátuas e dioramas de bichos. Eu não sei falar isso não, tá, gente? Mas é muito bom. Esse trabalho aqui eu li todo na íntegra. Muito, muito bom. E esse da Georgia Dantas também. É o dela e da Rafaela Santos, que não tá aqui. Mas eu falei de um Santos, eu esqueci de botar, acho que é da Rafaela Santos. Que são as únicas 2 teses, a da Rafaela também é tese, é até mais recente, que é de 2020, são as 2 únicas dentro da ciência da informação que falam de cultura informacional e fandom, porque em alguns lugares, alguns pesquisadores vão usar a nomenclatura de cultura informacional, alfabetização informacional, para servir ao que a gente entende como práticas informacionais. Como o termo práticas informacionais fez muito sentido dentro das práticas de fãs, fazer esse paralelo, eu optei por usar esse termo. E existe na UFMG mesmo, essa Mona aí deve ter ido até nadado contra a maré, porque na UFMG mesmo tem um núcleo de pesquisa sobre práticas informacionais, que eles são tipo um grupinho ali que sabem tudo e tal, eles que meio que disseminaram esse termo, mas a gente pode encontrar com outros nomes, cultura informacional, alfabetização informacional, letramento informacional, que também é bem difundido, que no final das contas é a mesma coisa, né? A forma como a pessoa usa informação, busca e usa informação. Gente, falei horrores. Obrigada pela paciência de vocês. Se vocês quiserem comentar, por favor, comentem, pra gente bater papos. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Meu nome é Juliana, eu também sou bibliotecária, mas eu sou da Unirio. Eu estou fazendo o meu doutorado em Museologia e Patrimônio da Unirio, mas eu não tô falando sobre fandom, nada, né? É só Você uma... fala sobre o quê? Eu estou falando sobre coleções especiais em bibliotecas, dentro de um escopo museológico. Tá, tô pensando aqui. Porque eu penso, a minha pergunta não tem nada a ver com fandom, essa não é a minha questão. Não tem problema então, não, pode falar. Tô apenas, né, dizendo batendo você, papo. Conversando. A minha pergunta da minha tese, do meu projeto, eu quero saber o que é esse especial que faz as coleções especiais, né, que qualificam. E eu entendo que dentro de Bíblio a gente não tem esse entendimento do que é especial sem ser o raro. Porque o raro a gente entende. Sim. Mas eu não estou interessada no raro, eu estou interessada no especial, que pode não ser raro. Ele pode ser apenas, entre muitas aspas, especial. Não necessariamente você tem um exemplar só. Exatamente. Eu entendo o especial no sentido da valoração, do simbólico, da significância. E eu entendo que em Bíblia a gente não tem muito o entendimento disso. Aí eu fui para a museologia por causa dessa questão. Mas, enfim, aí agora estou desenvolvendo, né? Estou no 2º ano ainda, então ainda estou caminhando. 2º ano tem bastante coisa ainda. Tem a esposa... Olha eu fazendo propaganda. Pena que ele não veio aqui, que eu ia falar, me dá um ponto aí. A esposa do meu orientador, ela é historiadora. Eu adoro ele, inclusive. Desculpa te interromper, adoro ele. Venha para o nosso grupo de pesquisa. Eu adoro ele, acho ele querido, Eu, se fosse você, trancava e vinha pra cá. Mentira, eu tô falando isso não, tá? Porque agora ele é coordenador da pós, tá? Estamos chiques. A esposa dele é historiadora e museóloga. E a pesquisa, eu não sei o que ela tá fazendo agora, não. Ela tá fazendo doutorado também, em História. Acho que é História Social. Acho que é na Unirio mesmo. Eu não sei se é na Unirio ou se é em Niterói, na UF. Mas ela fez o mestrado em museologia. E é sobre... basicamente, ela fala do Getúlio Vargas, né? Amo. Mas ela fala do Getúlio Vargas dentro da perspectiva de museu. Talvez você consiga encontrar algo... se bem que é museu, né? Não é? Realmente é uma questão específica. Eu não quero falar da coleção especial como museu. Teria como, eu poderia falar. Porque tem. Mas eu não quero pegar essa questão. Eu quero pegar dentro da biblioteca.
dentro da biblioteca, entender a coleção especial a partir de um espaço não um espaço, né, mas um pensamento de valoração. E essa valoração, o especial vem porque você reconhece naquele objeto, né, naquele livro como objeto, que ele tem um valor. Né? valor E pode ser simbólico. N valor, pode ser um valor simbólico, Sim. não precisa ser monetário, Uhum. não precisa ser um valor cultural, puta, nacional, internacional, nada. Sim. Pode ser um valor simplesmente, né? Enfim. E esse valor, ele é muito reconhecido na museologia como a musealidade, que as coisas têm, que são reconhecidas, não que as coisas têm, né? Mas que é reconhecido, atribuído, e que a partir dessa musealidade que as coisas são musealizadas, que elas vão parar no museu, né? Porque Eu acho que é a mesma lógica do patrimônio em geral. Sim. Né? Para ser Eu tombado. Sim, eu estou entendendo as coleções especiais como patrimônio, apesar de elas não serem passíveis de tombamento. Mas talvez você consiga sugerir isso. De dar porque, essa. por exemplo, levantar essa bola, né? A própria Biblioteca Nacional, ela não é tombada pelo acervo, ela é tombada pelo edifício. Sim. Mesmo que o acervo esteja lá dentro. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer nem é essa. Eu desviei do meu assunto aqui. Desculpa te cortar. Nada. É porque a Kael levantou a mão, eu estou aqui falando demais. Você já pensou numa, não instância, mas numa possibilidade de, quando essas coleções particulares de fãs forem parar em museus ou se tornarem museus, eventualmente no futuro? Porque pode acontecer. Não sei. Mas se a gente pensa que as coleções de museu, elas contam, em geral, né? Narrativas E da sociedade, né? Elas buscam compreender e representar a sociedade. Não é muito difícil de pensar. Eu não sei se ainda está aberto, mas no ano passado teve uma... Foi no ano passado que eu fui ver, lá no Museu de Arte do Rio, uma coleção que falava do funk. Ficou um bom tempo lá em exposição. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui lá 2 vezes ver essa exposição, e eu lembro que eu fui com a minha prima, e a gente viu, eu achei tão fantástico, porque ela era uma coleção muito ampla, com aspectos muito diversos, contando a história do funk, a história do Rio, a relação da população com o gênero, enfim. E tinha uma parte que eu achei muito interessante, que eram camisetas, que eu não sei, para quem é fora do Rio, não deve ter, né? Sei lá, eu não sei, é uma coisa muito daqui, que são camisetas com o nome do bairro em que a pessoa mora e uma ilustração que representa aquele bairro. E eu sempre via as pessoas, os caras, né, principalmente na rua, com essa camiseta, e eu falava assim, né? Tipo, é uma camiseta. Eu achava que era tipo da galera do futebol do bairro, da pelada que mandava fazer camiseta igual, um negócio assim. E aí eu descobri que não, que era como se fosse um uniforme que eles usavam nos bailes. Era que meio para diferenciar quem era de qual bairro. E aqui na minha cidade, eu moro em São Gonçalo. E aqui todo mundo usa, volta e meia. Eu vou na rua, o cara tá com... Aí vem o nome do bairro enorme, assim, nas costas, e o apelido do cara. E aí um desenho, enfim. E aí eu fui descobrir ali que aquilo ali era um marcador territorial, social. Opa, então você reconhece a pessoa através da roupa que ela está usando. Obviamente, né? A moda serve para isso, distinção. Mas eu não duvido que isso possa vir a acontecer no futuro. Da mesma forma que você tem coleções museológicas que vão falar de comunidades específicas. Teve uma exposição no CCBB fantástica, que era o Tesouros do Peru, né, que mostrava uma coleção de joias e artefatos peruanos dos povos pré-colombianos, né? E tinha, obviamente, uma armadura, joias e tal, mas tinha também bolsa, sabe, talheres, coisinhas do dia a dia, itens domésticos. Então, nada impede que um dia isso vá virar uma coleção de museu, se for, principalmente um museu popular. É um museu, talvez não institucionalizado da perspectiva federal, municipal, enfim. Talvez um museu popular, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E deve existir, nunca parei para pensar essa perspectiva, mas deve existir algum tipo de museu virtual de fãs. Deve ter, sim. Certamente. Porque você tem
grandes repositórios de fãs. Teve um dia desse que eu tava vendo uma série. Aí eu fui jogar o nome da personagem no Google. E apareceu um daqueles sites de fandom, que é tipo um Wikipédia do fandom. Fantástico, que aí era um desenho que eu tava vendo. E aí vinha, tipo assim, personagem tal. Aí todas as características do personagem. Ela aparece nos episódios X, Y, Z. E eu fiquei assim, gente, que fantástico. A pessoa tem que ter tempo, obviamente, e uma disposição gigante para criar aquele conteúdo, aquele repositório, que é um repositório de informações sobre aquela personagem, sobre a história da personagem, enfim. E é isso. Eu Se assisto uma pensar, série que tem um desse também, que é tipo um wiki daquela de série fã, específica. daquela Aí, série. às vezes eu vou lá para saber, preciso saber onde que fulano de tal Pô, tava. e cadê fulano? Fulano morreu? Aí você vai lá e fala, É, fulano morre no episódio tal, tal, tal. É fantástico, mas se pensar essa lógica, talvez exista algum museu virtual. eu E penso aí, se a muito gente também. pensa... Fala. Não, pode falar, pode Não, falar. eu ia falar que é o seguinte, se a gente pensa essa visão de museu, eu não sou do museu, nunca estudei nada relacionado ao museu, mas se a gente pensa a coleção de museu como um recorte que vai mostrar, né, vai criar uma certa narrativa, a gente Uhum, poderia usar essa perspectiva para outras coisas. Então, um feed de Instagram é uma coleção. sim, É uma coleção de com fotografias certeza. que Sim, contam sobre a sua vida, ou sim. determinado momento da sua vida. A gente pode pensar quando tem um show e a galera faz vídeo, foto, coleção. Saiu, foi acho semana passada, o show da. Foi semana passada. O show da Beyoncé no 4 de julho. E aí o pessoal filmando, não sei o que, as roupas que ela vai usar, não sei o que, sei lá. Coleção. São registros. Nesse caso, fotográficos, né, e filmográficos. Mas é uma coleção de registros. Quase como se fosse. Porque se você pegar todos esses conteúdos, todos esses vídeos, todas essas fotos, e organizar isso numa plataforma, isso é uma coleção. Né? Aí você vai ter que denominar, né? Tipo, sei lá, por número, por cena, enfim. E você tem uma coleção. Da noite tal. Aí quando sai aquelas fotos oficiais do show, tem sempre um fotógrafo oficial. Aí saem as fotos oficiais. Fotos do show do dia tal. É uma coleção de fotos. Então, até a denominação coleção a gente consegue trazer ela para outras perspectivas. Mas é interessante pensar, né? Um museu do fã, trouxesse aí essa diferentes coleções de diferentes itens. Porque não existe um Até item só. mesmo, eu estava pensando também nisso outro dia, porque eu acho que eu vi, não sei se algum no Instagram, se eu vi eu não uso mais o Twitter, né, mas eu estou no Sky, aí eu vi alguém comentando uma coisa sobre isso, não lembro mais. Ano passado, acho que foi ano passado, ali no meio do ano, talvez, ou foi no início desse ano, uma coisa assim. Teve um museu lá fora, em Londres, o Victoria Albert, que é um museu incrível, inclusive, eu amo ele de paixão. Que eles fizeram uma exposição, foi ano passado isso, no verão deles, né? Eles fizeram uma exposição sobre a Taylor Swift, com itens dela, né? Então tinha uma guitarra não, um violão que ela Sim, usou, sim. tinha o vestido Teve até uma cena que de o vestido estava em Fearless, manutenção, né? Um negócio assim. alguma coisa assim. Aí eu fico pensando nisso, porque esse museu, ele tem essa característica de colecionar, né? Não só relacionado, ele cobre um período de tempo assim gigantesco, mas eles não se prendem só, por exemplo, até o século XX, vamos supor, né? Enfim. Aí eu fico pensando que talvez uma dessas coleções de fãs podem parar no museu desse, assim, e Podem. auxiliar, né? Eles até abriram tipo uma vaga de voluntariado para quem é especialista em tal artista, né? Enfim. Sim. E essa questão você abre portas para outras discussões. Obviamente, né? Porque a coleção de museu é isso, ela tá ali para fomentar discussões, para abrir tua cabeça e botar você para pensar. Então,
o que tem, qual é o impacto que isso aqui tem para vir parar no museu? Tem um impacto muito grande. Porque o museu, principalmente um museu nesse porte, né, é um recorte grande da sociedade e é um recorte institucionalizado. A sociedade está falando, isso aqui é importante, é tão importante que ele está aqui dentro do museu. Se não fosse importante, ele não entraria. Só para deixar cair ela, e aí eu vou encerrar, porque inclusive já acabou o tempo. Ai, a gente falou horrores, gente, desculpa. Desculpa. Kayana? Boa noite, gente. Eu queria parabenizar a Sara, porque é um assunto incrível, que não é debatido na área da biblioteconomia. Eu também sou bibliotecária, e a gente, quando fala de coleção, é a questão da coleção apenas de livros. Uhum. E a gente não olha para esse lado da coleção pessoal. Quando a gente fala que a coleção pessoal, quando vai trabalhar, a gente também fala de livros, né? E aí achei fantástico o tema. E quando você falou a questão das coleções de objetos, mesmo pessoal, a gente coleciona essas coisas e nem se dá conta. Então, é um assunto muito interessante, Sim, voltado para a questão da prática informacional também, porque é fantástico, porque quando a gente trabalha com a questão de fandom, a gente só lembra que só tem fanfic, fanzine, né? Não lembra da legendagem, não lembra do pessoal que faz moderação, né? E outras atividades que também compõem o fandom. E aí, quando a Juliana lá falou da questão da museologia, eu me lembrei que aqui no Maranhão, em São Luís, tem a Casa de Cultura Josué Montelo, que começou com uma coleção especial, que é a coleção Josué Montelo. Então, lá tem os livros dele, pessoal dele, formou a biblioteca, as questões das primeiras edições dele, também tem o museu dele. Então, lá é praticamente uma coleção especial, que tem a biblioteca pessoal dele, mais a coleção dele de roupas, utensílios, máquinas de escrever. Então, ela se torna uma coleção nesse quesito especial, diferente da obra rara, que aí também tem na biblioteca pública a questão das obras raras, e a gente mesmo, realmente, a gente confunde o que é raro, o que seria especial, né? Para a pessoa que está entrando no campo, quando entra na biblioteca, tudo é só uma coisa. Não, gente, tudo na biblioteca tem a sua divisão. E eu achei muito importante quando tu falou a questão da pessoa ter um apego sentimental. Porque quando a gente tem esse apego que vai motivar a gente a colecionar ou participar de qualquer atividade, é esse apego emocional. Até a questão da leitura também, a gente vai se apegar a partir dessa afetividade. E eu achei incrível a tua temática. Quando tiver já pronta, compartilha com a gente, que eu gostei muito, eu achei muito interessante para o nosso campo. Pode deixar que eu vou compartilhar. Um sucesso, viu? Obrigada. Você falou a questão das coleções, né? E essa questão da prática informacional é isso, é a busca que a gente tem. Eu até comentei na tese flash, quando eu fiz um comentário. Eu botei lá tipo um prólogo, né? Explicando meio que um histórico. E quando eu era adolescente, mais ou menos entre uns 14 anos até uns 17, 18, eu colecionava a revista Capricho. E é isso que a Carla falou, né? Você coleciona sem nem você perceber. Porque eu não tinha acesso à internet, na minha casa não tinha computador, não tinha internet, depois passou a ter. Mas até então a revista era a janela que eu tinha para o mundo. Então eu queria saber o que estava acontecendo na moda, no cinema, na vida dos artistas, eu comprava a revista. E aí isso foi virando uma coleção enorme, e aí em 2019 eu me desfiz da minha coleção. Eu já tinha terminado a faculdade, e eu estava lá colecionando as revistas, aí a Capricho parou de ser produzida, né? Parou de ser impressa, passou a ser só digital. Inclusive, fiquei chocada que ela voltou a ser impressa. Fui ver o preço, tá? R$30 uma revista. Era 5. Virou R$30. Você tomou um susto. Eu também tomei um susto, tá? E aí, é isso. Ela era... Por que a gente vai caracterizar ela como prática informacional? Ela era a minha busca por informação. Ela era literalmente o conteúdo que eu tinha. Então, eu queria saber do CD que ia sair da Miley Cyrus. Eu ia lá na revista, porque ia ter um editorial, ia ter uma entrevista, ia ter alguma coisa. Eu queria saber como beijar na boca. A revista trazia esse tipo de informação, né?
como saber se o menino gosta de você, testes para saber qual é o seu estilo, todas essas coisas assim, né, que fazem parte do universo adolescente, tinha lá, e era minha necessidade de informação. E aí, o passar do tempo, eu cresci, entrei na faculdade, saí da faculdade, aquela informação já não fazia mais sentido para mim. A coleção não fazia mais sentido. Me desfiz dela. Né? Mas é muito interessante observar essas dinâmicas. E quem coleciona algo, é muito interessante olhar com esse viés. Ok, pode ter começado de uma forma aleatória, simplesmente comecei a acumular, bem entre aspas, né? Juntar esses itens aqui, mas eles fazem sentido para mim, eles reforçam a minha identidade. Né? Então é muito interessante ver. Eu estou bem animada com a perspectiva da pesquisa. Eu agora em setembro vou começar o meu sanduíche, vou para a Universidade Nova de Lisboa fazer parte da pesquisa lá. Volto em fevereiro, então vai depender do que vai acontecer lá. Espero que eu consiga, eu vou qualificar lá. Acho que em novembro eu qualifico. Quer dizer, eu acho que a data máxima é novembro ou dezembro. E aí a ideia é já deixar a tese quase pronta para finalizar ano que vem, ter um ano inteiro para escrever a última parte. Aí talvez eu consiga fazer entrevista, né? Com um ano inteiro, talvez eu consiga entrevistar algumas pessoas para ter esse meio que a réplica, né? Ter a visão do colecionador na pesquisa também seria legal, porque hoje eu não coleciono nada. Então seria bem legal. Eu tô super animada também. Às vezes dá uma dor de cabeça, mas eu fico, mas é tão legal a minha pesquisa. Aí é tão diferente, aí eu acho tão legal. E é isso, né? Eu acho que é uma relação agridoce que a gente tem mesmo. Sara, uma coisa que eu acabei de me lembrar, que era para me ter te falado, mas eu esqueci. É que tem 2 bibliotecas nos Estados Unidos que elas têm uma coleção só de produção de fã. Dentro Mentira. parece que eu citei num artigo meu, vou procurar e vou te mandar, porque elas têm essa coleção de fanzine e parece que fanfic. Que legal! Dentro do repositório deles. São 2 bibliotecas Nossa, amei. nos Estados Unidos. Eu vou procurar aqui e aí eu mando. Fantástico. Nossa, muito legal. E assim, tem muita pesquisa sendo desenvolvida, né? Mas ainda assim a gente tem grandes lacunas. E eu acredito que são vieses que vão contribuindo cada vez mais, né? Um ponto de vista contribui com o outro, o seu ponto de vista contribui com o meu, enfim. E é muito bom, sabe? A gente vê a pesquisa tomando corpo, né? Tomando forma, vendo por onde que ela está indo. Enfim, é muito bom. Obrigada pela sugestão, Caiola. Se você puder, me manda depois. Bom, Falamos muito. Falei muito, deu sede. Eu até esqueci do horário da reunião. Mas muito obrigada. Foi realmente bem divertido. E foi interessante, porque quando ela estava falando, eu estava tipo, com os meus photocards aqui do lado. Coitado do meu Minhao, tudo falsificado. Tem uns que estão ali, mas eles estão guardados, né? Falsificado não. Feito por fãs. Feito por fãs. Quem te disse que existe original? Exatamente. Olha, eu tô dizendo que o Minhao, tô deixando aqui, ó. O Minhao, esse cara aqui, ele até me agradece, tá? Porque o que ele fala de photocard, ele fica, por que tu coleciona isso? Ele me agradece. Gente, eu estou, fã, tá? Fã. Eu acho que foi a Letícia que me deu, inclusive. Um beijo, Letícia. Enfim, tô indo aqui. Cristiano, muito obrigada, Sara. Foi bem divertido. Boa sorte na escrita dessa tese. E, enfim, é isso. Acabamos por aqui. Eu vou falar para a Natália acabar, mas, enfim, estão liberados. Bye. Obrigada, foi tudo. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Sucesso, boa sorte. Obrigada.